a administração e cuidados de enfermagem na administração de medicamentos. Tentarei trazer algumas considerações relacionadas a essa momento para a gente realizar alguma discussão mesmo sobre alguns cuidados de enfermagem e administração de medicamentos, tá? Então, vai ser basicamente, a gente vai trabalhar alguns temas de boas práticas em administração de medicamentos, tá? Coisa que a gente é rotineiro para a enfermagem, mas sempre vai ter alguns detalhes para discutindo, tá? Bom, dentro das boas práticas de enfermagem na administração de medicamentos, cabe ao enfermeiro manter a equipe sempre orientada quanto aos cuidados de enfermagem e a administração dos medicamentos. Lembrar que esses profissionais, os técnicos de enfermagem, juntamente com os enfermeiros, eles são importantes dentro do ambiente hospitalar no tocante à administração e cuidados de enfermagem aos pacientes. Ela requer da equipe um maior nível de atenção, principalmente nos serviços de urgência e emergência, pois a dinâmica de trabalho, além da dinâmica em administração de medicamentos, não é que ela seja mais complexa, mas ela pede da equipe de enfermagem mais atenção e mais cuidado, tá? Semana passada a gente falou dos 13 certos, 5 certos, 11 certos, os certos da administração de medicamentos, tá? Então a gente precisa pelo menos ter em mente que a gente tem alguns certos na administração de medicamento e que eles nos norteiam a prática de enfermagem no que diz respeito aos cuidados e o manejo correto da administração de alguns. A primeira coisa que eu trago para vocês são as implicações éticas do ponto de vista da administração de medicamentos, tá? A imperícia, a negligência e a imprudência, elas podem estar acontecendo diante da gente a todo momento, principalmente no momento que a gente está administrando o medicamento, tá? Então, por exemplo, você executar a administração de medicamento sem estar prescrito, você está, por exemplo, assumindo o risco para uma melhor prática de enfermagem. Por exemplo, só administrar medicamentos quando conhecer os efeitos terapêuticos daquela droga. Como eu falei, teve um momento na minha vida, quando técnico de enfermagem, que um colega médico ele pediu para que fosse administrado o diclofenaco por via intravenosa, tá? E o diclofenaco por via intravenosa, do ponto de vista farmacocinético e farmacodinâmico, no Brasil não existe um diclofenaco que tenha as propriedades que possa ser administrado por via intravenosa. Pois ele foi constituído, né, o veículo dele, o veículo que carrega o fármaco, ele não permite a administração por via intravenosa, mesmo diluído em grandes volumes, ele pode causar necrose, irritação vascular e formação de trombos. Então, por isso que não é interessante. Então, a partir daquele momento, mesmo que estivesse prescrito, não era uma autonomia minha como técnico de enfermagem administrar aquele fármaco, já que eu não conhecia. Então, eu poderia estar causando, né, no paciente um dano, tá? E que não foi levado esse dano até o final, pois eu me recusei, tá? A administrar esse fármaco, tá? Bem como executar procedimentos que não são competência técnica do enfermeiro ou do técnico, tá? Lembrar também que há uma diferença bem importante entre medicamento e droga. E isso daí a gente aprende lá na graduação e até no técnico de enfermagem, quando a gente fala de intoxicações exógenas, tá? Lembrar que medicamento, tá, é toda substância que modifica uma função fisiológica do organismo, mas que tem uma finalidade terapêutica. Ou seja, um medicamento é uma droga, tá, mas que tem uma finalidade terapêutica dentro das suas dosagens terapêuticas. Droga é toda substância que também muda uma função do organismo, mas dependendo da sua concentração, do seu objetivo, ela não tem finalidade terapêutica na maioria das vezes. Para ser bem mais claro, eu sempre falo para meus alunos assim, ó, pessoal, o que difere na intoxicação exógena, por exemplo, o que difere um fármaco de uma droga, por exemplo, é a dose, tá? É a quantidade desse fármaco, da concentração desse fármaco que é administrado nesse paciente. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma determinada droga X
que a dose terapêutica que a gente aprende lá na farmacologia é de 4 gramas em 24 horas, tá? E esse paciente, a gente foi prescrita para fazer, inicialmente, uma dosagem de 8 gramas em 24 horas. Então, você está superdosando a concentração desse fármaco. E isso pode levar, consequentemente, o paciente de vocês a uma intoxicação. Sim, Rita, eu vou deixar salva a live, tá? Pessoal, e lembrar, principalmente, por exemplo, esse ano de pandemia inteiro e até agora, a gente tem tido muitos casos de intoxicação exógena, principalmente com adolescentes. E assim, a finalidade muitas vezes é chamar a atenção de um parente, de uma pessoa próxima, e que isso reflete demais na nossa prática, porque, por exemplo, chegou numa assistência nossa, na urgência e emergência, uma moça, uma jovem de 16 anos, creio eu, que tomou 40 comprimidos de antibiótico, de ciprofloxacino. Pegou todos os ciprofloxacinos que tinha em casa e tomou. Douglas, mas a repercussão não vai ser tão grave. Dependendo do fármaco, da via de eliminação do fármaco, sim, vai ter repercussões que podem sim ter agravos à saúde dessa pessoa, além dos danos à mucosa gastrointestinal. Lembre-se que esse fármaco vai passar numa mucosa gastrointestinal e que isso causará danos a ela. Além disso, se esse fármaco tiver eliminação pela via renal, excreta renal, esse fármaco pode causar lesões renais, uma lesão renal aguda, tá? Então, o fármaco é uma droga, tá? É uma substância química que modifica funções fisiológicas, mas que, do ponto de vista da dose correta, ele tem finalidades terapêuticas. A droga é toda substância que modifica uma função fisiológica e que não necessariamente tem uma finalidade terapêutica, tá? E por isso, a gente tem, por exemplo, a cannabis, tá? A maconha, ela tem um alcaloide, né? Uma substância da sua folha que tem propriedades, tá? Canabidiol, se não for a memória, ele tem uma ação anticonvulsivante. Então, nem sempre a droga, necessariamente, ela só vai ter uma finalidade que não seja terapêutica. Mas quando a gente vai evidenciando, tá, nessa droga, nessa substância, as suas funções terapêuticas, isso sim ajuda demais na construção de uma terapêutica com essa finalidade. Tá aí o exemplo da iosina, que é o nosso Buscopan, da escopolamina, né? Tá aí o exemplo da atropina, são alcaloides derivados de uma planta. E que, fundamentalmente, lá na frente, sinteticamente, deram origem, por exemplo, ao atrovente. Tá? O atrovente, que é eu vou lembrar o nome da substância, tá? Mas o atrovente, ele é um derivado sintético da escopolamina e da atropina. A atropina e a escopolamina ou iosina, elas são derivadas, elas são alcaloides de uma planta, tá? E aí a gente tem o atrovente, que é o brometo de ipratrópio, tá? Que é uma medicação utilizada como ele tem uma ação, tá? De diminuir a formação de fluidos, tá? De secreção mucoide na árvore brônquica, e com isso melhora o processo ventilatório do paciente, tá? Diferente do Berotec, tá? Que é eu vou lembrar também do Berotec, a substância, então, diferenciado do Berotec, porque o Berotec, ele tem uma ação beta-adrenérgica. O Berotec, ele age nos receptores beta do pulmão, tá? Beta 2 do pulmão, fazendo broncodilatação. O atrovente, ele ajuda na diminuição da produção da secreção brônquica, o que facilita o processo de ventilação do paciente. E aí eu preciso que vocês tenham em mente isso. Um tem uma função diferente do outro, só que juntos eles têm funções que melhoram a função pulmonar. O salbutamol, vocês podem perguntar, o salbutamol também é um beta-adrenérgico, ele tem ação nos receptores beta. Toda vez que vocês ouvirem na farmacologia, medicação beta-adrenérgica é uma medicação que tem função que se liga aos receptores beta, estimulando-os, fazendo feedback positivo. Então, o Berotec, o salbutamol,
o salmeterol e outras drogas como essas são beta-adrenérgicas, são drogas que vão no pulmão causar broncodilatação, porque vão estimular, vão se ligar aos receptores beta, estimulando efeitos parecidos com a da adrenalina, por isso que é beta-adrenérgicos, tá? São simpático-miméticos, tá? E a gente tem as medicações que, como o ipratrópico, né, que é o atrovente, que tem ação em diminuir a produção de secreção do muco pulmonar, tá? Então, só para lembrar essas relações relacionadas à administração desse medicamento, sempre tento colocar aqui algum exemplo para que a gente consiga interagir melhor. Se tiver alguma pergunta, podem escrever aí, eu tento responder a vocês em relação a isso, tá? Além disso, a gente tem alguns princípios da farmacologia que a gente precisa levar em consideração demais e que a gente esquece. Quando eu falava de farmacologia para os meus alunos do técnico e também na graduação, eu sempre falava de duas coisas, tentava resumir o máximo possível que eu podia. Eu falava sempre de farmacocinética e farmacodinâmica. Professor, que gota serena é isso? Farmacocinética é uma parte da farmacologia que estuda o caminho que a droga faz pelo organismo, tá? De uma forma bem resumida, seria isso. Então, a farmacocinética, ela estuda, na verdade, né, a forma como esse fármaco, ele caminha, ele consegue chegar nos mais longínquos locais do corpo do paciente. E ela envolve algumas etapas. A primeira delas é a absorção. Lembrar que todo medicamento ele precisa ser absorvido, tá, por um determinado tecido aplicado, ou que ele foi ingerido, para ele cair na corrente sanguínea, ser transportado, tá, para chegar até lá. Então, o primeiro processo, a absorção. E é muito importante que vocês tenham em mente que todo medicamento precisa ser absorvido, tá? Douglas, e o medicamento que é feito por via oral? Ele vai acessar, ele vai entrar pelo sistema gastrointestinal, vai ser quebrado ali no estômago ou não, cair nos intestinos e ser absorvido, tá? Além disso, tem outros medicamentos, tem alguns medicamentos que têm função de ser absorvido por via sublingual. E aí vai ser evidenciado na sua bula que ele pode ser administrado por via sublingual. Muitos e muitos anos foram administrados, por exemplo, o captopril por via sublingual. Sendo que o captopril, desde sua constituição, da sua criação, o captopril ele não foi criado para ser administrado por via sublingual. Até porque a absorção do captopril por essa via já foi comprovada, já foi evidenciado que ela é errática. Ou seja, a gente não consegue avaliar o nível de absorção desse fármaco, tá? Visto que ele não sofre efeito de primeira passagem, já que ele é absorvido pela via sublingual, e a superfície da língua, ela dentro do pH do captopril, ela não favorece uma absorção perfeita. Ou seja, você vai fazer o captopril sublingual e você não vai conseguir evidenciar se o seu paciente ele fez ou não uma boa absorção. Por isso que eu evidenciava muito na minha prática, a gente fazia captopril sublingual do paciente, uma hora depois a gente verificava a pressão do paciente e a pressão do paciente estava muito similar àquela que foi da admissão dele na urgência. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O captopril ele tem uma via exclusiva, que é a via por via oral, tá? É a administração por via oral, certo? Então, primeiro ele vai ser administrado pela via oral, começa, né, o seu processo de digestão ainda na boca pela amilase, porque ela tem componentes de amido naquela mistura do comprimido, tá? E ele cai na cavidade estomacal, onde ocorre a quebra dele e ele vai poder ser absorvido pelo corpo. Por isso que muitas vezes vocês vão evidenciar dentro da nossa prática, Douglas, mas o paciente está com 1 hora e a pressão dele não diminuiu. Pessoal, primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam, o captopril ele precisa ser absorvido, tá? Ele vai cair na corrente sanguínea. Uma vez que ele caiu na corrente sanguínea, eu preciso entender que ele precisa passar onde? Fazer o efeito de passagem intrahepática. Ele precisa sofrer biotransformação muitas vezes, tá? E aí o que a gente evidencia, e é muito interessante, é que o captopril ele tem ação nos pulmões. Então ele precisa ser absorvido, ele precisa ser
cair na corrente sanguínea, ser metabolizado pelo fígado e aí ser disponibilizado no pulmão, porque é lá no pulmão que o captopril vai ter o seu efeito bloqueador da ECA. Tá? A ECA é uma enzima que ela existe em vários órgãos, mas principalmente no pulmão. Por isso que a ECA, muitos pacientes que fazem uso de captopril, eles têm uma tosse seca, eles podem ter tosse seca nas primeiras 5 horas, ou perdurar durante isso. Então, temos que ter muito cuidado. Tem pacientes que podem evidenciar até broncoespasmo com o uso do captopril, e muitas vezes isso não faz necessário concomitante continuar o tratamento com ele, e aí muitas vezes os médicos preferem fazer alteração dessa terapêutica. Lembrar que por ele inibir a ECA, também vamos inibir todo um processo. Lembrem que o captopril ele vai chegar lá e vai bloquear somente a ECA, mas existe todo um processo anterior a isso. E aí é só vocês lembrarem de quem? Do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E aí o sistema renina, angiotensina, aldosterona começa lá no meu rim com a liberação de renina, porque se a gente tentar lembrar, resgatar um pouquinho, por que a renina é liberada? A renina é liberada porque as células justaglomerulares, o que elas percebem? Elas vão perceber que a pressão está caindo. Muitas vezes no paciente hipertenso, o basal para aquelas células já é aquela pressão levemente aumentada. E aí com isso, essas células, quando uma pressão chega a 12/8, 11/7, essas células interpretam isso como uma pressão baixa. E aí começam a liberar a renina. A renina ela vai chegar lá no fígado e vai dizer, angiotensinogênio, vamos me ajudar, eu preciso aumentar essa pressão. E o angiotensinogênio vai ser convertido em angiotensina 1. Só que a angiotensina 1, ela é uma enzima muito preguiçosa. Por que ela é preguiçosa? Ela não tem efeitos vasoconstritores potentes. Então, é um processo de vasoconstrição meio que vagabundo, vamos dizer assim, tá, pessoal? E aí, ela precisa ser convertida em angiotensina 2 para que ela tenha seus efeitos vasoconstritores, tá? E aí, o que eu preciso que vocês entendam, tá? Quando a angiotensina 1 está lá biodisponível na corrente sanguínea, ela vai passar lá nos pulmões. Porque a ECA está lá na microcirculação pulmonar e vai converter essa angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? Ela vai ser evoluída, tá? Ela vai evoluir para a angiotensina 2. E aí sim, a angiotensina 2 ela tem efeitos considerados vasoconstritores, além de agir em outros órgãos, como por exemplo, além da vasoconstrição, ela age nos túbulos contorcidos renais, fazendo o aumento da reabsorção do sódio e da água, tá? Mas principalmente da água, perdão. Ela chega ainda na suprarrenal e diz, suprarrenal, vamos me ajudar aí? Vamos liberar a aldosterona, e aí a aldosterona, quando liberada, ela vai voltar lá no rim e vai nos túbulos contorcidos distais, tá? Ela vai começar o processo de reabsorção de sódio e água. E aí, lembrem, já estou começando a reter água e estou retendo sódio. E onde tem sódio, sempre vai ter água. Como eu tenho uma concentração alta de sódio na corrente sanguínea, consequentemente, isso vai fazer com que retenha mais água para dentro da corrente sanguínea, aumentando o volume intravascular, fazendo com que possa aumentar a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 não feliz, ela não vai ficar feliz, ela diz, tá muito fraca essa ação. Ela vai lá na nossa hipófise, tá? E vai informar para a hipófise a seguinte situação. Hipófise, minha garota, vamos me ajudar aqui. Preciso que você libere ADH para ver se esse camarada para de urinar, tá? Então, a hipófise ela vai começar a liberar a ADH, o hormônio antidiurético, com o intuito de diminuir a filtração glomerular e, consequentemente, fazer com que o paciente retenha mais água ainda e urine menos. Tá bom? Então, só para vocês entenderem um processo que existe dentro de uma farmacologia, dentro de uma farmacocinética, para um paciente que tomou um simples captopril. E isso daí vai estar agindo em torno de 40 minutos a 1 hora, tá? E aí, existe uma outra etapa, pessoal, que é a etapa de farmacodinâmica. Na etapa de farmacodinâmica, o que a gente observa é o efeito determinado de algum fármaco ou droga no seu órgão alvo, no seu órgão tecido-alvo. E aí vocês até perguntam, professor, como é que o antibiótico, um aluno me perguntou, professor, como é que o antibiótico sabe que naquele local tem um processo infeccioso?
Pessoal, vocês precisam lembrar dos processos fisiológicos do nosso corpo. A gente precisa entender isso. Então, assim, para a gente conseguir compreender todo um esquema avançado de um cuidado de enfermagem num paciente, a gente precisa entender o básico de anatomia, o básico de fisiologia, o básico de bioquímica, o básico de farmacologia, que são pontos importantes para o cuidado do nosso paciente, principalmente na administração de medicamentos. E é preciso que vocês entendam uma coisa. Vamos lá, vamos pensar comigo. Quando acontece uma lesão no corpo do paciente, quando acontece, por exemplo, vamos supor que uma pessoa teve um acidente de moto e ela teve várias abrasões no membro inferior direito dela. Então ele está cheio de ferida. Qual a primeira resposta do meu corpo a esse processo? Então a primeira resposta do meu corpo é tentar fazer com que pare o sangramento. Então a gente vai até entrar agora na parte de feridas. Vai iniciar a fase coagulativa, fazendo com que se encaminhe para aquele tecido, principalmente a plaquetas, comece a se depositar no leito da ferida, os fatores de coagulação consigam agir para formar a rede de coagulação, tá? Logo depois o processo de limpeza da ferida, que é o processo inflamatório, que aí é onde eu quero que vocês entendam como é que os fármacos muitas vezes chegam a um determinado tecido. Primeira coisa, todo fármaco ele precisa ser administrado e estar biodisponível, ele precisa estar disponível na corrente sanguínea do paciente para ele conseguir chegar a todos os tecidos, beleza? Só que quando a gente sofre algum processo lesivo, o nosso corpo ele acaba sendo direcionado para aquele tecido. Como assim, Douglas? Quando a gente está no processo inflamatório de um tecido, de uma lesão, de um processo infeccioso, a tendência da nossa circulação, em outras palavras, é que ela seja direcionada para aquele local. Porque começa a haver o quê? Vasodilatação, por resposta inflamatória, por liberação inflamatória de histamina. Por isso que fica uma vermelhidão ao lado do processo inflamatório ou do processo infeccioso. Bradicinina, porque a bradicinina vai fazer com que haja uma vasodilatação, favorecendo a migração de células de defesa e de substâncias para esse tecido. Então, eu preciso entender que dentro de um processo inflamatório vai ocorrer liberação de substâncias que podem favorecer a um maior influxo de sangue de substâncias naquele tecido, o que vai favorecer com que o fármaco, o medicamento, ele seja bem mais distribuído próximo do tecido afetado, tá? Isso é uma das formas. A outra forma também é ele estar ligado à albumina, tá? A albumina é uma importante proteína carreadora de substâncias na corrente sanguínea e que muitos fármacos se valem de se ligar a ela para conseguir chegar a um determinado tecido, tá? Então, são várias formas que a gente tem de fazer com que entender a ação desse fármaco no órgão-alvo. Outro exemplo, já que a gente vai voltar aqui um pouquinho para o captopril, é só lembrar, Douglas, o captopril ele vai estar biodisponível em todo o corpo do paciente? Vai estar biodisponível em todo o corpo. Só que, onde é que tem um mais ECA para ser convertido? No pulmão. Então, ele vai ser mais consumido naquele tecido para fazer aquela determinada ação que é bloquear a ECA e impedir a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Tudo bem? Bom, e aí, pessoal, só voltando lá na farmacocinética, a farmacocinética ela tem, lembrando, ela tem, vamos dizer, não de estágios, mas etapas. A primeira delas é a absorção, depende do tecido onde eu for administrar a droga, ele primeiro vai ter que ser absorvido para ser jogado, vamos dizer assim, para a corrente sanguínea. Então, a medicação que você administra por via intramuscular, ela precisa primeiro ser absorvida pelo tecido muscular. Lógico, posteriormente ela vai cair na circulação dos nossos músculos e aí está disponível na corrente sanguínea para ser distribuída. Então, é a nossa corrente sanguínea que faz a distribuição desse fármaco. Também preciso entender que ocorre biotransformação. Alguns fármacos, eles precisam ser quebrados no fígado. Exemplo de um fármaco que eu falei semana passada na live foi a aminofilina. A aminofilina ela precisa ser quebrada. A aminofilina é um profármaco. O metabolismo da aminofilina vai gerar teofilina. A teofilina é uma substância que tem potencial, é uma xantina, tá?
Do ponto de vista de classificação, ela é uma xantina que tem ação broncodilatadora, tá? Então, eu preciso entender que a aminofilina, por exemplo, ela precisa passar pelo processo de passagem intrahepática para que ela consiga ter efeitos broncodilatadores, tá? Depois da biotransformação, eu tenho uma fase de excreção, e é uma fase muito importante para que a gente se atente, pessoal. Antigamente, eu pouco mais hoje, eu evidenciei muito nessa pandemia do Covid, essas relações dos fármacos, das suas vias de eliminação com as lesões renais, por exemplo. Existem alguns fármacos que eles são eliminados quase que exclusivamente por via renal. E necessariamente vale a pena observar a ação desses fármacos quanto o favorecimento que ele tem de aumentar os riscos de doença renal crônica ou doença renal aguda, por exemplo. Por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais. Por exemplo, diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio, nimesulida, como outros. Douglas, mas quem toma essas medicações vai ter insuficiência renal aguda? Peraí, pessoal. O uso concomitante dessas drogas pode ajudar a favorecer ao paciente desenvolver certas situações vinculadas à insuficiência renal. Mas alguns antibióticos, pessoal, eles têm já estudos, tá, que podem ser as medicações alvo que levam o paciente a desenvolver uma insuficiência renal, tá? Por exemplo, a gentamicina, vancomicina, outros derivados podem ser medicações que podem causar lesões renais, visto que eles são medicações que são quase que 80% ou mais desses fármacos são eliminados por via urinária. Então, a maioria dos nossos fármacos, eles têm propriedades, tá, de ser eliminados por via urinária, por via renal. Só que eu tenho fármacos que podem ser eliminados por via, por exemplo, gastrointestinal. Como assim, Douglas? São metabolizados no fígado e partes dele se unem à bile e vão ser armazenadas na vesícula biliar. No momento em que o paciente se alimenta, a vesícula biliar vai se esvaziando e esse fármaco ele se mistura ao bolo alimentar e vai sendo eliminado pela via gastrointestinal. E aí o que é interessante? Se alguém aqui já tomou algum derivado da ampicilina, como por exemplo a amoxicilina, dentre outros, vai evidenciar que vocês tiveram um odor na urina bem característico, né? E além disso, muitos de vocês podem ter desenvolvido até um diarreia no uso desse fármaco, porque parte dele também é eliminado por via gastrointestinal e ele pode destruir, tá, as bactérias da via, os lactobacilos, tá? Que são bactérias que estão ali no trato gastrointestinal. Tá bom, pessoal? Então, só para vocês terem ideia em relação a algumas coisas bem simples do manejo, do cuidado, da administração de medicamentos, mas que pra gente, tá, faz toda uma diferença do ponto de vista, do nosso ponto de vista prático, tá? Além disso, eu preciso que vocês entendam algumas situações que eu fiz algumas anotações aqui, que é uma diferenciação em algumas considerações. Por exemplo, a gente estuda muito, mas o medicamento tem um efeito terapêutico tal, fulano de tal, certo? Eu preciso que entendam que efeito terapêutico é uma resposta fisiológica, esperada ou previsível, causada por um medicamento. A cada um, tá, possui o seu efeito desejado. Por exemplo, a dipirona, ela tem o seu efeito terapêutico de ser antipirético, tá, analgésico e tem uma leve propriedade anti-inflamatória, mas principalmente anti-inflamatório e antipirético. Ou seja, o que eu espero quando eu administro dipirona? Eu espero que o meu paciente apresente uma diminuição da temperatura corporal associada a uma diminuição da dor também, porque ele faz inibição de algumas prostaglandinas. E essas prostaglandinas, elas agem no corpo, diminuindo a ação inflamatória e também as ações antipiréticos, porque ele chega essa informação lá no hipotálamo, e o hipotálamo, que é o centro termorregulador do nosso corpo, ele começa a fazer essa termorregulação, volta a fazer a termorregulação correta. Então, todo medicamento que eu faço consumo, que eu consumo, na verdade, ele tem um efeito terapêutico que eu espero, tá? E eu espero que esse efeito aconteça para que eu possa registrar. Como assim, Luz, esperar? Eu não posso esperar 1 hora de dipirona baixar a temperatura, certo? Mas quando vocês administram o medicamento, vocês vão evoluir esse medicamento e administraram ele e vão anotar, vão referenciar os efeitos adversos que podem ter acontecido durante a administração do medicamento.
tá? É muito importante isso. Como, por exemplo, a dipirona pode causar hipotensão, a dipirona pode causar agranulocitose, diminuição das células, por exemplo, dos neutrófilos, e é muito raro isso. E é interessante que tem uma história por trás disso, tá, pessoal? Há mais ou menos uns 30 anos, eu acho, creio, se não falei a memória, é mais ou menos isso. A dipirona ela foi proibida nos Estados Unidos de ser administrada, pois saíram vários artigos falando que ela tinha propriedades de causar efeitos adversos muito graves, e o principal deles era a granulocitose. Só que era um efeito muito raro de se acontecer nos pacientes. A diminuição das células de defesa sanguínea como neutrófilos, eosinófilos e outros. Então isso é muito raro, tá? Mas isso tudo era para tentar ajudar na promoção de um outro fármaco que tem ações antipiréticas e analgésicas também naquela época, tá? Efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são efeitos secundários e não evitáveis produzidos durante a administração de doses terapêuticas usuais. Administrei um medicamento, tá? Por exemplo, e aí eu vou observar algumas reações. Por exemplo, um efeito colateral que a gente pode esperar e é secundário, por exemplo, da dipirona, por exemplo, é a questão dela fazer, e até dos antipiréticos, fazer um leve aumento da temperatura no início de sua ação, e com o passar do tempo ela diminui. Então ela é conhecida e ela é um efeito secundário na dose terapêutica. Já os efeitos adversos, eles são respostas graves, não pretendidas. Eu não pretendia ter aquela ação daquele medicamento naquele momento. Por exemplo, um choque anafilático por administração de dipirona. Uma hipotensão grave, eu não esperava. Tá? Então são ações que a gente pode estar evidenciando em um paciente, então por isso que é uma diferenciação. Interação medicamentosa é a interação que alguns fármacos podem fazer entre si. Lembrando que eu tenho interações medicamentosas sinérgicas. Como assim, Douglas? Eu junto esses dois fármacos, quando administrados juntos, eles podem ter ações suas potencializadas, melhorando o processo terapêutico do paciente. Eu dei um exemplo no começo da live, que foi quando a gente utilizava Berotec associado ao Atrovent, e a gente tinha ações que são levemente não muito parecidas, mas que quando juntos, quando a gente unia a ação desses dois fármacos, a gente tinha uma resposta sistêmica muito boa, que era a broncodilatação, que o Berotec causa, e a diminuição do muco pulmonar com a Atrovent. Isso favorecia demais a uma melhor resposta respiratória, ventilatória desse nosso paciente, tá? Que tinha problemas respiratórios, tá? Então, eu posso ter uma ação sinérgica. Eu também posso ter uma ação deletéria, tá? Ou uma ação contrária. Alguns medicamentos podem ter, por exemplo, falei da aminofilina, não foi? A aminofilina, ela tem um efeito muito bom com xantina, ela tem uma propriedade muito boa de fazer uma broncodilatação, mas ela também pode causar tremores e também estimular taquicardia, porque ela faz um efeito, ela faz um estímulo no nó sinusal, tá? Aumentando a frequência cardíaca. E aí existe uma medicação que eu tenho que lembrar, que eu tenho que tentar evitar as doses dessas medicações quando eu fizer o uso da aminofilina, que é a digoxina. A digoxina é um digitálico, é um alcaloide derivado de uma planta chamada Digitalis lanata, e aí ele tem efeito principalmente cronotrópico, tá? Aumenta a frequência cardíaca, e inotrópico, que aumenta a força de contração. Aí pense agora, pessoal, a aminofilina ela vai aumentar as ações, os efeitos adversos da digoxina. Então a aminofilina ela vai aumentar o nível de taquicardia, ela vai causar ações do ponto de vista que a gente considera como reações por intoxicação digitálica. Então, muito importante que a gente tenha em mente que alguns medicamentos eles vão ter não ações totalmente deletérias, mas eles podem piorar, eles podem fazer com que essas reações adversas elas sejam bem piores. Um outro exemplo de medicação que vocês podem tá vendo que o somatório dela pode levar a ações bem mais agravantes, por exemplo, a ação do tramadol, do tramal associada à dipirona em doses concomitantes, muito próximas.
Lembra que a dipirona pode causar o quê? Hipotensão arterial. Se a dipirona pode causar hipotensão arterial, o tramal, além de poder causar uma diminuição da pressão arterial, ele pode causar sonolência e hipotensão ortostática. Então, quando feitos juntos, a gente precisa ter uma grande preocupação com o nosso paciente, porque ele vai ser um paciente com um risco de queda muito maior devido à associação desses dois fármacos, porque ele pode fazer uma hipotensão ortostática devido à administração concomitante desses dois medicamentos, tá? A gente perguntou a mesma coisa com o uso do Berotec, mas seria em relação ao que, Rita? A ação do Berotec. A ação do Berotec causar, por exemplo, taquicardia, tremores. Isso é porque o Berotec ele tem ações em receptores alfa, beta 1 e beta 2, mas principalmente também beta 1 lá no coração. Então, não há ainda uma interação entre o Berotec e a digoxina, tá? O que a gente tem é que realmente a digoxina ela aumenta, a aminofilina ela aumenta os efeitos tóxicos da digoxina. Já o Berotec, o que a gente precisa ter atenção é que muitas vezes é solicitado que seja administrado Berotec, faça nebulização com Berotec e atrovente num paciente e administre também a aminofilina por via intravenosa, por solução diluída em solução salina. O que vocês precisam entender é que esse paciente ele pode apresentar uma taquicardia sinusal importante, tá? Além de uma sensação agônica e náuseas. Muitas náuseas porque a aminofilina ela pode fazer uma ação no nervo vago, estimular o nervo vago ao paciente desenvolver náuseas e vômito, tá? Certo? E aí, pessoal, tem os certos da administração dos medicamentos, tá? Que a gente discutiu semana passada, e isso é muito importante para que a gente consiga evidenciar os cuidados de enfermagem na administração dos medicamentos. Também, pessoal, vale a pena ressaltar que o uso de algumas drogas, elas podem levar o nosso paciente a complicações, como por exemplo, uma coisa que a gente fazia muito quando era criança, pelo menos eu, né? Eu fazia muito isso, eu não tomava AS, eu comia AS. Eu pegava o ácido acetilsalicílico, aquele pediátrico, né, o rosinha, e eu consumia aquilo que nem estivesse chupando bala, tá? Só que aí o AS, numa concentração acima de 300 mg, sendo que eu tenho uma superdose que é até 400 mg, o AS ele não vai causar tantas alterações, tá? Mas preciso que vocês entendam que o AS ele pode causar sangramentos nos pacientes nossos, principalmente se esse paciente tiver doenças relacionadas com dificuldade de coagulação, como por exemplo anomalias do fator de Van Willebrand, deficiência de vitamina K, alterações dos fatores de coagulação 9, 10, 8, 7. Então são situações que podem favorecer ao sangramento. E aí muitas vezes a gente administra no paciente o AS com o intuito de ser porque o AS ele tem dependendo da sua ação, do interesse nosso, ele tem uma ação importante como antipirético, anti-inflamatório, analgésico e antiagregante plaquetário. Então ele impede a agregação plaquetária. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação à administração de certos medicamentos, como por exemplo o AS em altas concentrações, tá? Porque a gente pode levar o paciente a certas complicações. É tanto que a gente, não em relação a AS, tá? Mas em relação a algumas drogas, alguns medicamentos, a gente tem na estratificação de risco dos pacientes dentro do ambiente hospitalar, a gente tem um risco de sangramento. E lá dentro do risco de sangramento, quando a gente vai fazer a estratificação, é muito interessante que tem lá para a gente avaliar se o paciente está usando algum anticoagulante, tá? Porque se ele faz uso de um anticoagulante, mesmo em dosagens basais, como por exemplo o Clexane, que é enoxaparina, de 40 mg, ele tem risco de sangramento, porque ele pode ter fatores associados à coagulação que podem que podem fazer com que esse paciente venha a sangrar excessivamente, tá bom? Além disso, nos medicamentos, pessoal, a gente tem algumas situações que eu preciso que vocês
só para a gente finalizar aqui, que vocês tenham bastante atenção em relação a isso, tá? Que é as vias de administração de medicamentos e algumas considerações que eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque essa parte das vias de administração de medicamento foi um outro tema que foi solicitado, e aí eu queria tentar fazer uma live somente com isso, para que a gente consiga direcionar bem e vocês conseguirem fazer perguntas, interagir, para que a gente consiga chegar no entendimento, tá? Então, dentro das vias de medicamentos, eu tenho várias vias. Eu tenho desde a via enteral, que envolve a minha via oral, a via sublingual, nasogástrica e retal. E aí eu preciso que vocês lembrem que dentro da enfermagem, a administração por via sonda, ela tem alguns cuidados, como por exemplo, sempre que administrar o fármaco, administrar em sequência pelo menos 10 ml a 20 ml de água potável, para lavar essa sonda e não levar o paciente não levar a ter uma obstrução dessa sonda. Por que isso, pessoal? Por que eu falei de água potável? Porque a água destilada, o nome já diz, água destilada, é H2O puro. Eu não tenho nenhum sal lá dentro. No momento que vocês ficam administrando água destilada por via sonda do paciente, tá? O que acontece? Qual o primeiro problema que acontece? Começa a sair principalmente sódio de dentro das células do parênquima gastrointestinal e cair dentro da luz. Então eu começo a retirar os sais que estão ali dentro e posso causar um desequilíbrio, tá? Hidroelétrico, tá? Isso é só um exemplo, tá? A via retal, que hoje é muito pouco usada, mas a gente pode ter como via aí um pensamento na administração de algum medicamento. Por quê, pessoal? Vocês têm que lembrar que eu tenho via retal. Muitas medicações eram feitas com o intuito de tentar, a gente dar um jeito que elas fossem administradas naquele paciente, por exemplo, paciente com insuficiência hepática, e essa droga não passasse lá pelo fígado, não fizesse efeito de primeira passagem. E uma das formas principais seria a via retal, tá? Então a administração de medicações por via retal, ela foi introduzida no meio da administração de medicamentos justamente para que a gente para que esse medicamento não sofresse efeito de primeira passagem, não precisasse passar pelo fígado, tá? E ser metabolizado, tá? Por exemplo, o fenobarbital, ele pode ser feito em formato de supositório, mas principalmente, tá? O fenobarbital é um exemplo bem clássico, tá? Que ele pode ser feito, tá? Por via retal, com o intuito de não fazer efeito de primeira passagem e não levar a uma piora da função hepática em alguns pacientes, tá? Ou simplesmente por ele não ter uma boa metabolização naquele paciente, tá? A via tópica, que a gente pode ser desde a pele, como por exemplo, já evidenciei e sou muito favorável ao uso, por exemplo, do fentanil naqueles pacientes que precisam de cuidados em paliação ou cuidados proporcionais, tá? Para dar conforto, diminuição da dor, e o paciente não tem um acesso bom, ou a hipodermóclise dele, que é a punção do tecido subcutâneo, para a administração de certos fármacos, não é compatível com aquele medicamento, a gente pode usar os adesivos transdérmicos de fentanil, por exemplo, e outras drogas que são absorvidas através da pele e tem o seu efeito farmacológico esperado. Lembrando, ele precisa ser absorvido pela pele, e aí lembrar de uma coisa bem importante, a gente vai lembrar da anatomia. Tá vendo como uma simples discussão sobre a administração de medicamentos? E aí vocês precisam entender uma coisa, a ação desse fármaco, ela vai ser muito rápida ou lenta? Ela vai ser intermediária, não vai ser também muito lenta, mas também não vai ser rápida como esperado. Por quê? Primeira coisa que eu preciso lembrar, ele vai estar em contato com a minha epiderme. Epiderme, anatomicamente, é um tecido que é avascular. Se ele é avascular, ele não consegue absorver e distribuir rapidamente esse fármaco, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que
essa absorção ela vai ser um pouco lenta, e por isso eu preciso entender que esse fármaco ele vai ter uma ação mais o quê? Mais prolongada, tá? Dentro dessa situação. Ele vai passar para a derme, tá? Tecido subcutâneo e corrente sanguínea para ser eliminado. Via tópica também pode influenciar, pode ser oftálmica, isso. Muito se usa muito pouco, Saneli. Muito pouco mesmo. A gente vê muito pouco nos hospitais sendo utilizados dessa forma, tá? Oftálmica, nasal, otológica, então tudo que for feito dessa forma. Saneli, porque alguns hospitais, pelo valor, tá? Eles são caros, tá? E também por eles ter esse efeito de ação deles ser um pouco demorado. Tá? O início de ação deles é entre 1 a 2 horas, o início de ação, o início da ação, o início da diminuição da dor. Tá? Então, ele é muito importante na continuidade do tratamento. Você vai fazer a medicação por via venosa, por exemplo, e associa ao adesivo transdérmico, isso vai ajudar a manter. Então, primeiro pelo custo-benefício e porque ele tem um retardo no início de ação dele, tá? Eu tenho também as vias parenterais, que é a via intradérmica, que a gente tem como exemplo principalmente a nossa vacina BCG, tá? A via subcutânea, que eu posso administrar inúmeros fármacos e também insulina, principalmente, tá? Intramuscular, uma das vias mais usadas e que aí precisaria de uma live só para ela, para a gente trabalhar e desmistificar algumas coisas sobre essa via, e a via injetável, que é a via intravenosa. E aí, uma questão que caía muito nos concursos há 4, 5 tal, era um tracinho, é uma das vias que permite uma pronta biodisponibilidade do fármaco quando administrada por ela. Então, a gente tem a via intravenosa. A via intravenosa, o fármaco está pronto ali dentro para ser biodistribuído. Por isso que é uma das vias mais rápidas a ser administradas, mas, porém, podemos ter algumas, vamos dizer assim, não objeções, mas algumas peculiaridades. Por exemplo, muito se foi observado na administração de um fármaco que a gente fazia por via intravenosa e que anteriormente, por não ter sido evidenciado pesquisas e não ter tido tanta adesão pela comunidade de profissionais da saúde, era um fármaco que era feito e tinha uma ação muito indesejada, porque ele não conseguia ter efeitos terapêuticos, tá? Primeira coisa, antes disso, eu preciso que vocês entendam só mais uma coisinha e aí eu termino essa parte aí e explico para vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que é as propriedades organolépticas de um fármaco. O que é isso, Douglas? Propriedades organolépticas são propriedades que um fármaco tem após ser produzido. Por exemplo, quando a gente dilui, por exemplo, a benzetacil, algumas pessoas aqui já evidenciaram, a benzetacil é um poliofilizado que quando eu diluo em água destilada ou solução salina, tá? Ela tem característica esbranquiçada, uma característica bem grosseira, vamos dizer assim, bem viscosa, tá? E que isso é uma característica dela, posta. Outro exemplo, dipirona. Quando a gente aspira a dipirona, quem já teve a curiosidade de aspirar a dipirona, ela tem uma aparência transparente com um leve âmbar, bem leve mesmo, uma coloração um pouco, não é tão clara como a água, por exemplo, tá? E a gente tem o diazepam. O diazepam, tá? Ele tem uma coloração branca, tá? Quando aspirado de dentro de sua ampola. E o diazepam, anteriormente, alguns profissionais prescreviam ele, tá? Diluído em água destilada. Era rediluído, perdão, porque ele já está no formato líquido. Então, quando a gente adiciona água destilada a esse fármaco, ele está sendo rediluído. Está está diluindo a concentração dele por partes, né, da concentração. Então, o que acontece? Os
pacientes usavam, e aí quando diluía o diazepam, e aí alguém aqui vai lembrar um dia que alguém fez, eu já fiz isso, mas não entendia na época, né, como técnico, diluía, o diazepam tava clarinho lá, translúcido. Quando você aspirava a água que ele era rediluído, ele ficava uma substância esbranquiçada, ele ficava turvo esbranquiçado, tá? E isso era uma alteração da propriedade organoléptica. Propriedade organoléptica é uma propriedade que um fármaco tem, é aquela situação que o fármaco tem depois de ser produzido. Então a maioria das substâncias dos medicamentos ele tem uma propriedade de ser translúcido, assim como, por exemplo, o diazepam. Só que quando a gente diluía ele ficava esbranquiçado. E com isso há uma perca, tá, da ação do fármaco, porque ele perdeu sua propriedade organoléptica, a propriedade da molécula que ela tinha. E aí por isso que muitos pacientes não tinham uma resposta muito boa na crise convulsiva quando era administrado diazepam por via intravenosa e ele era diluído, tá? Então o que é que acontece, pessoal? Todas as vezes que for administrado hoje, a recomendação internacional, recomendação do fabricante é que esse medicamento ele seja administrado por via intravenosa sem diluição, cabendo ao profissional médico fazer os cálculos devidos da concentração ideal para não causar uma superdosagem e levar o paciente a uma diminuição da frequência respiratória, frequência cardíaca e uma possível parada cardiorrespiratória. Então, por isso que é importante a gente entender de farmacologia, entender de administração de medicamentos, entender da parte que mais envolve essa situação, esse cuidado de enfermagem que é tão importante, que é a administração de medicamentos. Então, hoje as recomendações das sociedades é que quando a gente for administrar o diazepam por via intravenosa, ele não seja diluído em nenhum fluido, tá, em nenhuma substância, e seja administrado por via intravenosa sem rediluição, com a tendência, né, com a situação de tentar não alterar suas propriedades organolépticas e com isso ter sua ação desejada naquele paciente, tá bom? Então, só para vocês verem aí essa situação. Outra situação que foi muito interessante na minha vida lá de técnico de enfermagem foi que um profissional prescreveu para a gente administrar ranitidina, tá? Que a gente não está nem comercializando mais, mas na época se tinha sim. Ranitidina é um bloqueador de bomba de prótons, tá? Ela age impedindo a bomba de prótons. E aí a ranitidina, ele disse assim, ó, Douglas, tá aqui prescrito, tá? Aí veio lá com a pranchetinha, ó. Você vai pegar uma ampola de ranitidina, tá? E vai colocar em 150 ml de soro e pode deixar correndo tranquilamente. O paciente estava com a pressão alta e aí também pediu para a gente fazer furosemida, tá? Aí disse, ó, Douglas, tá aqui prescrito também, ó, tem 2 furosemidas aqui para você administrar por via intravenosa. Mas vamos fazer assim, para não baixar a pressão dele rápido demais e não ir muito ao banheiro, coloca dentro do soro. E aí, pessoal, a interação medicamentosa, ela é imprescindível para que a gente até entenda como agir numa situação dessa. Beleza, eu fiz, não tinha entendimento, sei lá em 2008 não tinha entendimento, e fui lá e coloquei. Gente, na hora que eu injetei a furosemida dentro da mistura, na solução com a ranitidina, formou cristal, parecia aquelas bolinhas de Natal que a gente saculeja para nevar dentro, mesmo jeitinho. Quando eu injetei, cristalizou toda a ranitidina que estava na substância, ou seja, a furosemida e a ranitidina, quando feitas na mesma via, a furosemida pode fazer com que haja a formação de cristais de ranitidina, podendo fazer até uma trombose venosa no paciente e etc. Então, muito cuidado em relação à administração de medicamentos e interação medicamentosa. Uma outra situação que foi bem interessante na minha prática esse ano foi que, por exemplo, algumas medicações, quando diluídas em solução glicosada, em contato com o propofol, por exemplo, elas podem favorecer a cristalização dos cristais da glicose no acesso periférico e causar pequenas obstruções. Isso aconteceu com pacientes da gente lá na unidade de terapia, que a gente, o médico fez alterações
na prescrição de nora, né? Pediu para que a noradrenalina ela fosse diluída em solução glicosada como um substrato para ajudar, porque o paciente estava fazendo muitas crises de hipoglicemia, tá? E aí o que aconteceu? A gente começou a ver as bombas apitando, as bombas apitavam vertiginosamente, loucamente lá, e a gente tentando achar uma solução para isso. E aí eu lembrei que a gente fazia, que a gente evidenciou no outro serviço, que todos os pacientes que estavam com solução que tinha glicose, eles estavam diluídos em glicose, quando estavam na mesma via que o Propofol, tá? O Propofol favorecia a cristalização desse meio glicosado, e isso fazia com que pudesse haver deposição de cristais no acesso, na ponta do acesso, fazendo obstrução. E isso graças ao farmacêutico, que a gente ficou dias nessa instituição pesquisando, e a gente encontrou, a gente sentou um dia, não é possível, a gente vai ter que achar alguma coisa, e a gente encontrou que o Propofol pode levar a um processo de cristalização quando eu tiver na mesma via do acesso central a mistura concomitante de medicações que tenham como fundo de rediluição substância glicosada, o nosso soro glicosado, e o Propofol também. Aí vocês vão olhar para mim e dizer, Douglas, certo, beleza. Mas o paciente está numa via, é um catéter de 2 vias, duplo lumen. Nessa via distal, ele está com as medicações sedativas. Nessa via proximal, ele está com as medicações, com a medicação, na verdade, a noradrenalina, que é uma medicação para melhorar a performance da pressão arterial. O que eu faço? Pessoal, a gente vai ter que fazer o rodízio, né? O que os médicos em terapia intensiva, que as sociedades pedem, que é fazer o rodízio, tá? Das drogas sedativas. Eu não posso simplesmente ter em mente que esse paciente vai passar 10 dias com Propofol. O Propofol, ele piora a performance cardiohemodinâmica. Então, pacientes cardiopatas, pacientes com alterações cardiocirculatórias, não é interessante usar, por exemplo, Propofol, tá? Porque ele pode causar alteração do ponto de vista cardiohemodinâmico. Além disso, o médico prescreve inúmeras, a gente tem inúmeras medicações que a gente pode utilizar. E assim, o Covid ele nos ajudou, não só os médicos, mas a gente da enfermagem também, a ter noção de estudar muito sobre drogas vasoativas, estudar muito sobre os protocolos internacionais, dos cuidados com drogas mesmo que causam, que são os sedativos e bloqueadores neuromusculares. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Porque se eu me empolgar aqui, eu vou embora. E aí eu trazer muito... E aí, pessoal, foi só assim um pouquinho, né, da nossa discussão sobre cuidados e administração de medicamentos, para que a gente consiga compreender um pouco sobre isso, o que é tão importante e que a gente no dia a dia, né, não leva tanto em consideração, porque se torna meio que mecânico, tá? A gente tem que começar a pensar mesmo como ciência, tá? A enfermagem tem que pensar como ciência para que a gente dor de procedimento, esse multiplicador de conhecimento, tá? Os procedimentos. E que a gente precisa, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, entender que vai muito mais além disso. Tem alguns materiais que vocês podem estar estudando, tem alguns livros de administração de medicamentos, inclusive, que eu tenho. Já estou fazendo merchan aqui, estou terminando um livrozinho, um livro, na verdade, de administração de medicamentos, com os cuidados de enfermagem, dicas sobre aquele fármaco, tá? Só tá na fase de revisão, tá? Tô revisando, são mais de 100 medicamentos, então por isso que eu tô revisando, fazendo cuidados de enfermagem para cada tipo de medicamento, como hoje a gente viu do diazepam, da aminofilina, a adenosina, que é utilizada na taquicardia supraventricular, tá? Então eu vou estar logo aí colocando esse livro lá para vocês estarem adquirindo. Dá um trabalhinho, mas vai ser legal. Então eu vou finalizando por aqui a nossa live, tá? Eu espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado a vocês. Vou tentar fazer mais lives, mais discussões aqui lá já no meu canal lá no YouTube, que tá na bio aqui do Instagram, vocês podem estar acessando, tá? Mas que fiquem tranquilos que eu vou estar sempre avisando aqui quando a gente for fazer uma live lá. Obrigado a todos que estiveram comigo aqui nessa live hoje à noite. Espero que todos tenham gostado, tenha sido proveitoso para todo mundo. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.